E hoje aqui no Motor Driver eu tenho para você o SUV mais vendido do nosso mercado. Sim, Volkswagen T-Cross na sua versão topo de linha, que é a Highline, com motor 1.4 250 TSI. E eu vou mostrar todos os detalhes deste carro para você. Então, eu já vou pedir para você deixar aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se. Clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais. No Facebook, Instagram e também no TikTok, @MotorDriverBR. E vem aqui conhecer um pouquinho do Volkswagen T-Cross Highline. E esse daqui é o Volkswagen T-Cross Highline, carro que você já conhece, já viu bastante dele na rua, mas vem aqui que eu vou te apresentar um pouquinho dos detalhes dele, começando, óbvio, pelo design. Aqui nós temos um SUV compacto baseado na plataforma do Volkswagen Virtus. E aqui na dianteira nós temos faróis Full LED com assinatura em LED também, que é o DRL. E aqui nós temos faróis de neblina, porém faróis de neblina halógenos. Sim, não são faróis de neblina em LED, uma grande mancada, né? Poderia ter aí o farol de neblina em LED que melhoraria muito a visibilidade e até a questão de estética do carro. Aqui debaixo do para-choque nós temos sensores de estacionamento dianteiros, isso porque ele tem todo um pacote tecnológico e ele tem principalmente também aqui a questão do Park Assist. Nós temos aqui também sensores deste lado, tem aqui sensor na lateral do carro e essa daqui então é a dianteira do nosso Volkswagen T-Cross. Aqui na lateral nós temos rodas de liga leve, aro 17, calçadas com pneu 205, perfil 55, rodas bem bonitas, diga-se de passagem. Aqui nós temos essa moldura no paralama que dá a impressão de que o carro é mais alto, bem como essa moldura aqui na parte de baixo do carro. E aí nós temos aqui o badgezinho escrito Highline, retrovisores com repetidores de seta e aqui nós temos também na traseira os sensores de estacionamento aqui no para-choque. Então nós temos aqui sensor deste lado aqui, na traseira toda. E aqui nós temos falsas saídas de escapamento que dão um detalhe estético bonito para o carro. Eu particularmente não me apego a este detalhe de serem saídas fakes de escapamento. Eu acho que tudo que pode trazer benefícios estéticos, sim, são bastante válidos. E aqui nós temos as lanternas do Volkswagen T-Cross com essa barra preta aqui que liga uma lanterna à outra. Aqui na traseira nós temos as inscrições 250 TSI, T-Cross, a marca da Volkswagen e apenas isso aqui na traseira. Para abrir o porta-mala nós temos três opções. Uma delas é a chave, que aliás a chave do carro está aqui, uma chave comum, presencial e também canivete. Então eu tenho as duas opções aqui na chave, porém a chave do carro é presencial, você pode simplesmente deixá-la no bolso. Na hora que você toca na maçaneta, o carro abre e você liga o carro por meio do botão Stop Start, tá? E aqui nós temos os botões de fechamento, abertura e também da abertura do porta-malas. Então, nós temos essa opção e temos também a opção de vir aqui, clicar e pronto, tem a abertura. Aqui, olha, nós temos a câmera de ré do carro também, tá? Que facilita bastante. E aqui nós temos, olha, já tem até uma caixa por aqui, porta-malas de 373 litros de capacidade. Olha, você nota que é uma caixa relativamente grande, tá? E que ela ocupa boa parte do porta-malas. É bem verdade que o porta-malas dele é menor do que o do Volkswagen Nivus, por exemplo, tá? Mas eu vou tirar essa caixa daqui para te mostrar o step. Espera aí, vamos lá fazer essa jogada rapidinha aqui. E pronto, temos aqui então porta-malas liberado agora para poder te mostrar o step do carro, que não é um step de uso temporário. É um step full size que está aqui equipado com pneu 195/65 aro 15 e roda de aço. Isso é um ponto bastante legal, tá? E aí, então, nós temos aqui o porta-malas do Volkswagen T-Cross.
Aqui na traseira do carro nós temos entre-eixos de 2,65 m, que é exatamente o mesmo entre-eixos do Volkswagen Virtus. E aqui nós temos porta com acabamento em plástico rígido, aqui também plástico rígido, aqui também plástico rígido, só que na cor clara, e aqui nós temos um acolchoadinho para você poder apoiar o braço. Aqui nós temos porta-garrafas, o botão para abertura do vidro traseiro e aqui a maçaneta na cor prata. E aqui, olha, bancos bem bonitos, viu? Couro aqui, encosto de cabeça que você pode levantar e abaixar com total facilidade. Os pespontos brancos aqui, couro furadinho que dá um ar de esportividade para o carro, tá? E então nós temos aqui, como eu falei, 2,65 m de entre-eixos, o que eu, com 1,90 m de altura, veja só, banco dianteiro está ajustado para mim, eu tenho aqui 3 dedos de distância do meu joelho para o banco dianteiro, o que significa que você, que tem uma altura menor do que a minha, com certeza vai andar aqui com muito conforto, tá? Minha cabeça não pega no teto, mesmo tendo o sistema do teto solar, e isso ajuda muito. E então nós temos aqui os encostos de cabeça, né? E nós temos aqui cinto de segurança de 3 pontos, temos o Isofix, que é o sistema de fixação de cadeirinhas infantis, não temos aqui apoia-braços, tá bom? E aqui nós temos saída de ar para os passageiros aqui de trás e também 2 portas USB do tipo C. Então, sem bateria e passando calor aqui atrás, ninguém fica. E agora então vamos falar aqui do que está debaixo do capô no Volkswagen T-Cross. Nós temos aqui motor 1.4 que entrega 150 cavalos de potência, tanto abastecido com etanol quanto na gasolina, e 25,5 kgfm de torque, também abastecido com etanol ou com gasolina. O câmbio dele é automático de 6 marchas, que tem mudanças manuais tanto pela alavanca quanto pelas aletas atrás do volante. Mas tem um detalhe aqui, veja só, você vê que a pintura não vem aqui para o capô, né? Não tem aquela pintura do vermelho sunset aqui no capô, ele é preto aqui de baixo. Podia ter a pintura, né? Escola da Hyundai. E aí nós temos aqui manta acústica, temos a varetinha aqui como padrão, né? E é isso. Agora vamos lá para dentro que eu vou te mostrar um pouquinho do painel do Volkswagen T-Cross. Antes de eu abrir a porta, deixa eu mostrar aqui para você, olha só. Temos teto solar, sim, que faz parte de um pacote especial, tá? Então, esse pacote ele é opcional aqui no Volkswagen T-Cross e não é de série. E aqui nós temos a porta do carro, então, onde nós temos aqui acabamento plástico rígido, tá? Aqui também plástico rígido, aqui um plástico mais claro, imitando a porta traseira, tá? E aqui nós temos um acolchoado, os botões dos retrovisores elétricos, dos vidros elétricos e também aqui a trava dos vidros traseiros e também temos porta-garrafas aqui no T-Cross. Os bancos também aqui são muito bonitos, são bons, bancos bem, que apoiam muito bem, aliás. Tem aqui os pespontos brancos, tem aqui o furadinho também, o que oferece mais esportividade. E vamos agora então para dentro do carro, para eu te mostrar um pouco mais do que é o painel aqui do T-Cross. Deixa eu ligar o carro, efetivamente, porque eu preciso ligar o ar-condicionado que está bem quente por aqui. E ele vai tocar algumas coisas aqui, obviamente, porque, né, estava ouvindo aqui alguns podcasts para variar, mas deixa eu ligar o ar-condicionado do carro, até porque vai funcionar melhor desta forma, te mostrar tudo aqui funcionando efetivamente. E vamos aqui dar o pause. E vamos então falar aqui do painel do nosso Volkswagen T-Cross. Olha, aqui nós temos plástico rígido, tá? Plástico rígido em toda a sua extensão. Não é um plástico de má qualidade não, tá? É um plástico sim de boa qualidade. Aqui nós temos mais plástico também. Aqui essa parte de baixo toda clara, né? Que faz a ligação aqui, que conversa com as portas. Aqui nós temos um cinza metálico, tá? Uma pintura bem bonita, inclusive. E aqui esse detalhe, que é um plástico, mas ele lembra o alumínio escovado, o que também dá uma esportividade bem legal para o carro. Aqui nós temos a central multimídia, que é a central top de linha da Volkswagen. Essa daqui é a Active Info Display. Aliás, essa daqui é a VW Play,
O Active Info Display está ali, tá? É a VW Play, onde nós temos aqui todos os botões touchscreen aqui e aqui também, tá? Então aqui, olha, eu tenho configurações para ligar e desligar o sistema Stop Start, o Park Assist do carro, sensores de estacionamento e para abrir também aqui a tampa do porta-malas. Um ponto que tem aqui é o seguinte: se eu quiser abrir o porta-malas por dentro do carro, eu tenho que estar com a chave ligada, porque quando eu desligo o carro, ali apaga e eu perco o botão. Então esse daqui é um ponto que teria que ser revisto, porque aí eu perco completamente aqui como abrir de forma interna o porta-malas. Aí eu tenho que sair do carro ou então clicar pela chave, tá? É isso. E aqui nós temos, né, o Android Auto, que tem conexão sem a necessidade de cabos, tá? Tanto que, ó, meu telefone está aqui bonitinho. E tem um detalhe legal: quando eu coloco meu telefone aqui, eu não sei se ele vai fazer agora, mas ele entende que tem alguma coisa aqui no carregamento por indução e ele pergunta na central multimídia se eu quero carregar ou se eu não quero utilizar a indução porque eu estou carregando chave ou qualquer outra coisa do tipo. É bem legal, né? Ele não só é um carregador por indução, mas ele também se transforma num porta-trecos. E isso é bem legal também. Aqui nós temos todas as configurações. Então, ó, vou vir aqui no Home. Aí aqui eu tenho acesso rápido, conexões. Estou aqui ouvindo o podcast falando inclusive do T-Cross 2024. E aí eu tenho aqui dados de viagem, onde eu tenho consumo, distância, tempo, velocidade, estado do veículo. Aqui eu tenho o Active Info Display, né, onde eu coloco os dados do que eu quero aqui neste painel de TFT. Aqui eu tenho off-road, olha só, tem até o off-road aqui, tá, com inclinação, temperatura e por aí vai. E aqui eu tenho os aplicativos. Aqui eu consigo colocar uma série de aplicativos. Então, por exemplo, eu posso baixar o Spotify, eu posso baixar o Waze, posso baixar o Google Maps, tudo aqui na central multimídia e não ter que espelhar o meu telefone celular, por exemplo, tá? Posso utilizar tudo por aqui. O ponto ruim é que não tem internet nativa no carro, então eu tenho que de qualquer forma utilizar o meu telefone como hotspot para poder dar internet para a central multimídia, tá? Mas tudo aqui funciona muito bem, é uma central muito rápida, muito responsiva, super prática de utilizar, tá? E aqui eu tenho mais uma série de outros itens para poder utilizar aqui no carro, tá? Então essa daqui é a nossa tecla Home, eu venho aqui, clico no Android Auto e utilizo. E aqui embaixo nós temos botões físicos somente aqui do pisca-alerta. Aqui é touch também, o painel do ar-condicionado. Então, se eu quiser levantar a temperatura, eu arrasto o dedinho aqui, tá? E se eu quiser baixar a temperatura, eu arrasto o dedinho para cá, bem como a temperatura também, que eu arrasto o dedinho para cá. E para reduzir a velocidade da ventilação, eu arrasto o dedinho para cá. Aqui eu tenho o ar-condicionado máximo, o desembaçador traseiro. E aí eu tenho os botões do ar-condicionado e também do recirculador de ar, tá? E aqui o botão off, que basta que eu desligue aqui e o sistema já vai ser totalmente desligado. E aqui eu escolho para onde eu quero o fluxo do ar aqui no painel, tá? Aqui nós temos duas portas USB do tipo C. Temos aqui tomadinha 12 volts, tá? Não é um acendedor de cigarro, é uma tomadinha 12 volts. Aqui o botão de liga e desliga do carro. E aqui, como eu mostrei para você, né, nós temos aqui o carregamento por indução aqui do Volkswagen T-Cross. A alavanca do câmbio, parking, ré, neutro, drive. Para eu colocar no Sport, deixa eu colocar em drive. Colocar no Sport, eu jogo ela para a direita, para frente eu aumento marcha, para trás eu reduzo. E a posição Sport, basta que eu dê um toque aqui para trás, que ele já entra nela normalmente, tá? Aqui nós temos dois porta-copos e aqui um baúzinho pequenininho que só cabe aqui o case do meu gravador. Então, por isso, é um porta-trecos bastante curtinho aqui, bem pequeno, tá? Agora, o volante do carro, deixa eu jogar meu banco para trás, para ficar mais fácil de tirar ele do drive. Aqui nós temos todos os controles aqui do ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, e aqui para aumentar e diminuir o som da central multimídia. E aqui eu tenho todos os comandos do que eu vou utilizar ali. Então, basta que eu clique, por exemplo, para a direita aqui,
você vai ver que ela vai mudando ali na tela, tá? E se eu clicar aqui no View, olha só o que acontece. Tenho aqui essa visualização, que é mais ampla. Tenho aqui uma visualização bem mínima. E aqui nós voltamos para o painel normal do carro. Bem legal, né? Eu gosto bastante desse Active Info Display, porque ele te dá possibilidades além de ser muito bonito, né? Então aqui, olha, eu tenho todos esses comandos. Tenho aqui o comando para ativar os comandos de voz do carro, aqui para passar para frente e para trás a faixa que eu estou ouvindo. Tudo muito fácil, tudo muito prático, tá? E aqui nós temos o botão do ACC, que aqui sim funciona e funciona muito bem. Aqui nós temos o comutador dos faróis, aqui você vê que tem o acendimento automático dos faróis, tá? E nós temos também por aqui o sensor de chuva, então sim, começou a chover, o carro automaticamente vai ligar o limpador de para-brisas para a sua comodidade. O retrovisor dele é fotocromático, tá? Você vê que não tem a linguetinha aqui embaixo. Aqui nós temos o plafond de luzes, tá? Para eu poder acender, tanto de um lado quanto do outro, e aqui também eu acendo dos dois lados. Aqui, botão de abertura do teto solar e das cortinas aqui, então, ó, clico aqui, veja só, o teto solar se abre, tá? Um teto panorâmico que também tem abertura, e eu fecho ele pelo mesmo botão. E clicando aqui neste botão, eu fecho também a cortina, coisa que eu vou fazer agora para melhorar um pouquinho a incidência de luz aqui dentro do carro, o que ajuda bastante, né? Tá um calorão, rapaz, né? Tá 25 graus marcando aqui, mas tá com certeza a sensação térmica demais. Então aqui nós temos este painel que é bastante bonito, bastante responsivo. E ó, aqui quando eu venho na central multimídia nas configurações, eu tenho aqui uma série de comandos, tá? Sistema, carro, mídia, apps, notificações, tá? E aqui, vamos ver essas luzes aqui. E painel de iluminação, luz de ambiente dianteira, luz ambiente para os pés, coming home, living home, indicação de conveniência, sensor de chuva. Ele não tem aqui, por exemplo, a mudança das cores aqui das luzes do painel, como tem no Jetta GLI, por exemplo, que é legal demais, né? Mas aqui, a central, como eu falei, ela é super rápida, super responsiva, tá? E funciona muito bem. Agora, eu acho que é isso, né? Vamos fazer o seguinte, peraí, deixa eu mostrar só aqui, como eu mostrei o volante, né? Deixa eu mostrar que nós temos aqui, olha, ajuste de altura sem despencar e ajuste de profundidade, o que é sempre muito bom e muito bem-vindo para a gente dirigir o carro, né? Então é isso, bora acelerar aqui o nosso Volkswagen T-Cross, que eu tenho bastante coisa para falar para vocês. E este daqui é o nosso T-Cross Highline 1.4 TSI. Carro gostoso de andar, viu? Me surpreendeu. A primeira vez que eu tô tendo contato com ele, né, aqui no Motor Driver. Eu nunca tinha trazido este carro para cá, já trouxe o Nivus, já trouxe o Polo, né, mas o T-Cross especificamente eu não tinha trazido para cá. E eu vou te falar, eu gostei demais desse carro, por alguns pontos, tá? Primeiro ponto deles, a posição de dirigir. Apesar de nós estarmos em um SUV, nós temos aqui um carro que se assemelha muito a um sedã na posição de dirigir. Calma lá, tá? Por quê? O banco do carro, ele é bom, ele apoia bem costas e pernas, isso já é um padrão, né, dos Volkswagen, que tem bancos bons, isso é um fato. Mas eu gostei demais como a amplitude de altura dele permite com que a gente, por exemplo, eu sou um cara grande, permite com que a gente que tem estatura mais alta acabe conseguindo ter uma posição mais baixa de dirigir. Porém, ele deixa muito claro que você está em um SUV. Isso é um fato, tá? Então, assim, o T-Cross, ele é um carro que você nota que está no SUV por conta da altura que você está, mas a posição que você tem para dirigir em relação ao painel e volante, você fica numa posição baixa e isso é bastante bom, porque você, no final das contas, consegue se encontrar de forma muito fácil aqui. Todos os ajustes aqui são manuais, ajuste de distância do assento, ajuste de altura do banco, o ajuste de regulagem do encosto também, além do ajuste de cinto de segurança, bem como nós temos aqui também o ajuste de altura e profundidade do volante, que facilita muito a vida de quem quer, de fato, procurar a melhor posição aqui, tá? Então, de fato, você tem aqui várias possibilidades para você conseguir se arrumar aqui
de forma muito fácil e muito prática. Um ponto que me chamou bastante atenção neste carro aqui foi o silêncio interno. Olha, o isolamento acústico aqui que a Volkswagen fez no T-Cross é bastante legal, viu? Eu vou contar pra você como eu tô assim... eu tô num T-Cross, eu sei que eu estou num T-Cross, mas a aparência que se tem quando você está andando no carro é de que você está num carro de segmento superior. E isso é um ponto bastante interessante, porque justamente você acaba tendo essa sensação de conforto muito clara, né? Óbvio, não vamos falar aqui de acabamento, porque o T-Cross tem um acabamento ruim. Não é ruim, é um acabamento que tudo bem, é abaixo do padrão pelo carro que ele é, mas é um acabamento que é bonito, é honesto, tá? Você não vai encontrar rebarba, você tem aqui essa mudança de texturas e tudo mais. O painel dele não é um painel feio, o plástico não é um plástico que inspira falta de qualidade, pelo contrário, é um plástico ok, tá? Não é um absurdo, mas também não é de todo ruim, muito pelo contrário. Mas a impressão que se dá no T-Cross é que de fato você está num carro mais caro. Vamos falar de mecânica. Esse daqui tem um motor 1.4 TSI 250. O que significa isso? Que nós temos aqui 25,5 kgfm de torque e 150 cavalos de potência, tanto abastecido quanto etanol, quanto na gasolina. Acoplado a ele nós temos aqui um câmbio AQ 250, que é um câmbio de 6 marchas automático com as possibilidades de mudanças manuais aqui pela alavanca, onde eu ponho ela para a direita e para cima eu aumento marcha, para baixo eu reduzo marchas, tá? E eu também tenho a possibilidade aqui de utilizar a alavanca no modo esporte, puxando ela aqui para trás, e ainda eu tenho aqui as borboletas atrás do volante, o que possibilita que eu também possa fazer as mudanças por aqui. E é um carro gostoso de andar, viu? Carro bastante bem acertado de suspensão, batida seca aqui não existe, ele absorve super bem as imperfeições de pista. Tudo bem que eu estou aqui numa pista boa agora, né? Mas eu andei no asfalto um pouquinho mais castigado em algum momento aqui do meu dia e vou andar agora também, seguramente. E o carro ele absorve muito bem, viu? O impacto e faz curva pra caramba. A suspensão desse carro aqui, quando você coloca ele para fazer curva, de fato passa bastante firmeza na hora que você está andando. E esse motor 1.4, 150 cavalos, eu vou te falar, viu? Responde muito rápido. E quando você tem a função Sport aqui ativada, vou ativar ela agora, o carro fica ainda mais esperto, o que proporciona para você uma melhor dirigibilidade quando você solicita mais do motor. Então, quando você está em drive, ele anda já muito bem, mas quando você coloca no Sport, a conversa muda completamente, o carro se transforma e aí de fato ele vai te entregar muito bem toda a potência dele, tá? Para efeito de comparação, se você colocar, recentemente você viu aqui no canal o vídeo do Peugeot 2008 1.6 THP. Aqui nós estamos falando de um motor 1.4, bem verdade, com menos potência, porque lá nós temos 173 cavalos de potência com etanol, e aqui nós temos 150 cavalos de potência com etanol também. Porém, o torque lá é de 24,5 kgfm e aqui nós temos 1 kg a mais de torque. Então nós temos aqui 25,5. Então isso proporciona de fato que o carro tenha um rendimento melhor, tá? E é um carro leve, ele tem 1.200 kg, pouco mais de 1.200 kg. Então é um carro que ele não vai sentir, né, tanto o peso dele quando você for acelerar. E olha, vou te falar, eu gostei demais. É um carro que me surpreendeu. Eu tinha uma opinião completamente diferente do T-Cross. Eu não vou mentir para você não. Eu tinha uma opinião de um SUV, ele é baseado na plataforma do Virtus, né? MQB A0, enfim. Mas ele tem um entre-eixos que é o mesmo do Virtus, que é o sedã do Polo. E eu tinha uma impressão completamente diferente desse carro. A impressão que eu tinha era de que era um carro que só aderiu à moda dos SUVs, um carro que a Volkswagen foi lá e fez para poder entrar no mercado de SUVs, mas um carro que não tinha tanto refinamento. E olha, eu paguei minha língua,
assim como eu venho pagando a minha língua ultimamente com os carros da Volkswagen, que eu sempre fui um crítico ferrenho, né? E de fato, o carro ele é muito bom na questão de você andar com ele é bastante macio, o silêncio aqui dentro impressiona, porque mesmo que você acelere, o ruído do motor invade muito pouco a cabine e isso é bastante legal. Você tem aqui, como eu já falei, um acabamento ok, bancos que apoiam bem, um carro que de fato ele rende muito bem andando e ele é recheado de tecnologia aqui nessa versão Highline, tá? Então nós estamos falando aqui que nós temos controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, nós temos aqui monitoramento de faixa, que o próprio carro te oferece. Quando você liga aqui o sistema, você vai ter aqui tanto o ACC, tá? Que você vai colocar aqui, então você tem o limitador de faixas, e aí nós temos também aqui o ACC, tá? Então, o ACC, quando eu programo, o carro da frente freou, ele vai frear também, e isso não é novidade para ninguém, a gente já conhece esse sistema, né? Ele tem alerta de frenagem, ele tem aqui 6 airbags, nós temos airbags dianteiros, motorista e passageiro, tem airbags laterais e airbags de cortina. Nós temos aqui também o Park Assist, que proporciona que eu possa estacionar o carro ao toque de um botão. Ele vai identificar a vaga por meio dos sensores que ele traz e ele vai fazer o estacionamento automático do carro, tanto em vagas paralelas quanto perpendiculares. Se você não sabe o que é, eu traduzo, tanto na baliza quanto em vagas de garagem, tá? Perpendicular de garagem e a paralela, que é a baliza, certo? Então é um carro bastante gostoso de guiar, um carro que tem bastante tecnologia. Essa central multimídia aqui é um show à parte, que sem dúvida nenhuma ela é a melhor central multimídia que nós temos no mercado hoje, e isso se dá ao que ela oferece, porque ela tem uma série de aplicativos e tal, e tudo isso transforma o carro muito bem num carro bastante tecnológico, além do TFT aqui na tela, né, o painel 100% digital, que isso também faz total diferença de você ter aqui, por exemplo, outros modos de visualização, o que é muito bom. Mas vamos falar agora de consumo. Olha só, para variar, eu nunca consigo fazer o que o Compete indica, mas calma, porque aqui nós temos uma situação bastante ruim de trânsito que eu peguei, tá? Eu já rodei bastante com esse carro aqui e eu não peguei muita rodovia, eu peguei basicamente trânsito e trânsito pesado, tanto que minha velocidade média é de 17 km por hora. É ridículo, eu andei de fato num trânsito muito carregado. E a minha realidade aqui, abastecido com etanol, que é o combustível que está no tanque neste momento, é de 5,7 km por litro. Não é um consumo bom, não é, tá? Mas, como eu falei, tem aí uma série de possibilidades que eu mostrei, né? Velocidade média muito baixa, trânsito pesado, ar-condicionado sempre ligado, então tudo isso interfere bastante no consumo. O Compete, por sua vez, indica que o T-Cross entrega 8,2 km por litro em trajeto urbano e 10 km por litro em trajeto rodoviário, ou seja, não são lá números também de encher os olhos, tá? Mas eu não vou mentir para você que esse consumo de 5,7 me deixou um pouquinho decepcionado, porque eu achei que ele ia entregar aí pelo menos uns 6,5, 7 nessa situação que eu tô, tá? E eu não tô andando acelerando não, muito pelo contrário, eu tô andando aqui da forma mais civilizada possível, justamente para trazer a realidade do dia a dia para você aqui no teste com o T-Cross, tá? Então assim, o consumo de fato não foi um dos melhores na minha opinião, mas eu não vou dizer também que é 100% ruim, tá? Eu tô para dizer aí que é um consumo que, por te mostrar efetivamente o dia a dia, ele não tá de todo ruim não, tá? A gente já viu carros aí com motorizações menores, tá? Fazendo exatamente a mesma coisa ou até um pouco menos aqui no canal. Então, eu acho que esse consumo aqui tá apenas bom. Bom não, também é demais. Apenas razoável, eu acho que é essa a palavra. Mas sim, um carro bastante gostoso de guiar, um carro espaçoso, embora ele não tenha um porta-malas tão grande, são apenas 375 litros, né? O que está na média também para o segmento, não é nada de ruim, mas sim, o Volkswagen T-Cross
me surpreendeu, eu não vou mentir para você. Ah, e nós ainda temos o teto solar aqui, o que sempre é bem-vindo. E de fato o T-Cross tem qualidades bastante interessantes, né? O que explica ele ser o líder de vendas, pelo menos até o mês de julho, no mercado nacional. E se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta as nossas redes sociais. No Facebook, Instagram e também no TikTok, @MotorDriverBR. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.